Olá, alunos! Sejam bem-vindos à terceira aula de Marketing e Vendas. Nas aulas anteriores, falamos sobre marketing, diferença entre marketing e vendas, composto de marketing, os 4 P's, técnica de vendas e treinamento de vendas. Falamos também sobre as funções básicas de um vendedor, segmentação de mercado, varejo, atacado e merchandising. Hoje falaremos sobre layout de lojas e uniformização da equipe de vendas. Falaremos sobre vitrinismos, previsão de vendas, planejamento de vendas e orçamento de vendas. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Conto com a atenção de todos e sugiro que anotem as dificuldades e dúvidas que tiverem ao longo dessa aula. Lembrem-se de que qualquer dúvida que porventura possa surgir, anotem e postem nos fóruns Tira Dúvida. É muito importante que vocês leiam toda a apostila, dediquem aos estudos e às atividades da sala de aula virtual. Repito, para que tenhamos bons resultados, será necessária a dedicação de todos. Conto com vocês. Vamos lá? Iniciaremos a primeira aula falando sobre layout. Layout é uma palavra inglesa que significa plano, arranjo, esquema, design, projeto. Na área de arte gráfica, o layout é um esboço ou um resumo que mostra a estrutura física de uma página de um jornal, revista ou uma página na internet. No caso de uma loja, o layout deve permitir a circulação tranquila e uma visão plena da loja. Deve ser coerente com o estilo adotado pela loja e ter sinalização física, como entrada, saída, caixa, provadores, crediário, toaletes, estacionamento e outros. Uma das coisas mais importantes no layout de sua loja é que ele seja funcional e prático. Isso significa que é preciso que os clientes tenham acesso facilitado e intuitivo aos itens que eles procuram, já que a intenção é criar comodidade para construir o cenário perfeito para a compra. Desta forma, é melhor deixar agrupados itens que se complementem ou que tenham relação uns com os outros. Assim, você pode despertar o interesse do cliente. Você deve mudar o layout com frequência. Quando faz isso, você desperta o interesse natural das pessoas em conhecer o que há de novo e pode conseguir mais vendas com isso. Quando entramos em um supermercado, farmácia ou loja de conveniência, temos em mente que encontraremos os produtos que precisamos em um determinado departamento. Porém, como comprador, nem sempre vocês sabem que os profissionais de marketing estudam a maneira como os produtos devem ser apresentados no ponto de venda. Esta ação é chamada planograma ou plano de gôndola, que é a representação gráfica da gôndola. É usado para orientar a exposição dos produtos de uma determinada categoria. Planograma pode ser entendido como plano de exposição de produtos e tem como objetivo organizar e mensurar os produtos no ponto de venda. Para mensurar o percentual de venda, o comerciante faz estudos e análises sobre as vendas de um produto diante de sua categoria e quanto ele será importante para o faturamento no ambiente ou espaço que ele está utilizando. É a partir desse gerenciamento de exposição de produtos que são obtidos os resultados para que os profissionais possam desenvolver ações de gerenciamento de categorias. Portanto, o planograma não é um gerenciamento de categorias, mas uma ferramenta que auxilia as ações do ponto de venda, ok? Vocês já ouviram falar naquele famoso ditado que diz: uma boa imagem vale mais do que 1000 palavras? Pois bem, ela vale para visual, merchandising, layout e outros temas que falaremos aqui, como vitrinismo, uniformação de equipe, que oferece um grande diferencial para as empresas.
Funcionários uniformizados transmitem harmonia à organização, chamando mais atenção e causando melhor impressão nos clientes. Chamamos isso de uniformização da equipe de vendas. Com a uniformização da equipe, fica mais fácil para o cliente identificar quem trabalha na empresa, principalmente quando ela dispõe de um amplo espaço físico. Assim, o cliente não corre o risco de se dirigir à pessoa errada. Esses são fatores que tornam o atendimento mais dinâmico. Uma vez inserido no universo de uma loja, o shopper, cliente no estado de compra, passa a interpretar o ambiente como um todo, ou seja, todos os elementos que atingem o seu campo visual serão interpretados sobre uma única linguagem, e isso inclui a equipe de vendas. Além de identificar o colaborador, divulga a empresa em que trabalha. Uma equipe uniformizada ajuda a reforçar a identidade da marca, a gravar na cabeça dos clientes a individualidade da empresa e a destacá-la entre outras do mesmo ramo. Em qualquer lugar que o funcionário possa ser visto, será logo identificada a empresa que ele atua. E isso é uma forma de publicidade. Bom, e quanto às vitrines? As vitrines desempenham funções importantes no ponto de venda. Além de despertar a atenção dos consumidores e atraí-los para o interior da loja, são responsáveis por transparecer a identidade e o posicionamento da marca. É necessário muita criatividade e amplo conhecimento das tendências do consumo para transformar a vitrine em um estimulante para que o consumidor aceite a oferta. Muitas das vendas são realizadas através do impacto causado pelas vitrines. As vitrines dos tipos expositiva, contínua, visual e aérea estão bem explanadas no material didático de vocês. Portanto, vamos falar aqui sobre outras características de vitrines. As vitrines fechadas possuem uma separação sólida entre a vitrine e a loja e expõem os produtos dentro de um pano de fundo. Nesse caso, os elementos da vitrine não sofrem interferência do interior da loja. Sua estrutura impede que os clientes toquem seus produtos e possibilita também a exposição segura de mercadorias de maior valor. Para montar uma vitrine fechada, procure destacar o que o cliente vai visualizar do lado de fora do ponto de venda. As vitrines abertas no fundo, ao contrário das fechadas, permitem ao consumidor a visualização dos produtos expostos pelos dois lados, interno e externo, da loja. Esse tipo de vitrine exige que o interior da loja esteja sempre atrativo e exige também uma manutenção maior, devido ao contato e possibilidade de manuseio dos produtos pelos clientes. Vitrines de quina ou esquina. Esse tipo de vitrine deve-se construir um visual que direcione o consumidor para a entrada da loja e que permita a visualização dos produtos por diferentes ângulos. Para a exposição de produtos, esse tipo de vitrine é indicado que os mesmos sejam dispostos agrupadamente ao longo do espaço, fazendo com que o consumidor percorra toda a sua extensão. As mercadorias devem estar voltadas em linha reta como o vidro, uma vez que os clientes tendem a parar diante delas para observar. Para as vitrines de quina ou esquina, não há necessidade de usar logotipo ou placa na parte lateral da loja, pois o cliente pode se confundir e achar que ali é a entrada do ponto de venda. As vitrines mostradores ou box escuros são vitrines mais altas que as demais e utilizadas por lojas que comercializam produtos pequenos, como joias, relógios e bijuterias. Os recortes ficam na altura dos olhos,
ao longo da parte frontal da loja e servem para dar destaque às peças e atrair a atenção dos consumidores para aquele ponto. Bom, gente, é importante lembrar que são vários os tipos de vitrines e cada segmento de loja deve investir no modelo que atenda às suas especificidades e que também impactem os consumidores. Numa vitrine, os produtos em exposição devem receber suportes que os valorizem. As mercadorias é que deverão estar em evidência e não a decoração. A disposição dos produtos deve seguir um planejamento que envolva a organização visual, criativa, de bom gosto, limpeza e boa iluminação. Agora, voltaremos a falar de vendas. Afinal, todos os recursos que falamos até aqui de um bom layout, o planograma e vitrines são para buscar o crescimento das vendas. Entraremos agora no tema previsão de vendas. Previsão de vendas é a projeção numérica das expectativas da organização num determinado momento, retratada pelas opiniões e análises de seus profissionais do que poderá ocorrer no futuro dentro do mercado-alvo de atuação. Essas análises buscam fazer uma previsão de vendas mensais, bimestrais, anuais e de acordo com cada necessidade. No passado, as empresas estabeleciam as metas de venda considerando o que tinham vendido ou utilizando taxa de crescimento de vendas do ano anterior ou a partir do histórico de vendas do período. Todos esses métodos não são totalmente confiáveis, pois existem situações que podem não ter ocorrido no passado e, portanto, não podem ser consideradas como base para a previsão futura. Os pesquisadores resolveram então buscar novas maneiras de determinar com maior precisão como seria o mercado de amanhã. Notaram que se acompanhassem continuamente o histórico econômico do país ou do mercado, por meio de um estudo de uma série de variáveis, poderiam perceber uma mudança com antecedência necessária para que a empresa se preparasse para uma situação nova, seja ela de oportunidade, seja ela de ameaça. A previsão de vendas deve ser feita com cautela, pois impacta os demais setores da empresa, como os de produção, recursos humanos e finanças. Como consta no material de vocês, o método de previsão utilizados pode ser científicos e não científicos. Os métodos não científicos são mais utilizados por empresas de pequeno porte, por terem baixo custo. São eles: intenção de compra, questionamento aos clientes através de compras futuras, opinião da força de venda. Os vendedores, de acordo com o crescimento adquirido, podem determinar quanto irão vender. Zona piloto são utilizadas por organizações que se valem de mercados concentrados ou de pequeno porte para lançarem ou reposicionarem seus produtos, como testes. Vendas passadas, que são projeções feitas tornando como base uma média das vendas dos períodos passados. Julgamento dos executivos, tendo por base a experiência e intuição. Os executivos determinam as vendas da empresa no futuro. Já os métodos científicos são métodos nos quais se utilizam dados do passado para que, combinados com técnicas diversas e usos da matemática, sejam encontrados números mais confiáveis. Contudo, não podem ser usadas por todos os setores, pois existem situações em que uma forma matemática é mais útil do que em outras. Os principais tipos de métodos científicos são média ponderada, que possibilita às organizações agregarem representatividade a cada item analisado. Assim, é possível identificar
quando um período de tempo é mais importante do que o outro através de fluxos reais, apresentando uma ótima previsão de vendas. Média móveis. A organização utiliza-se, dos dados do passado recente para realizar projeções para o futuro, baseando-se nas divisões simples destes dados. Regressão linear. Nesse caso, as organizações contam com diversas ferramentas, como Excel, usadas de forma rápida e dinâmica para calcular as previsões de vendas futuras com base no histórico comercial da organização. Simulação. As organizações realizam suas projeções com base em uma série histórica. Na simulação, estão geralmente contidos vários dados considerados de domínio público, tais como indicadores da economia, de concorrência, compradores e dados de mercado. Por meio da análise desses resultados fixos no passado, a organização exporta-se para o futuro. Como os dados referem-se ao passado, a organização deve ser cautelosa, pois pode correr vários riscos. Podemos ver que as organizações utilizam da simulação para realizar suas projeções a fim de verificar as reais oportunidades existentes para a obtenção do crescimento e melhoria da eficiência da empresa. Como esses métodos são matemáticos e mais complexos, peço, caso vocês tenham dúvida, postem no fórum para que possamos solucionar. Estarei à disposição de vocês. Agora vamos entender como deve ser feito e como funciona o planejamento de vendas. Toda organização precisa ser conduzida através de planejamentos elaborados pelas equipes dos seus diversos setores. Nessa linha, a mais complexa atividade da área comercial é, sem dúvida nenhuma, a realização do planejamento de vendas. É ele que irá traduzir na prática o direcionamento estratégico que uma empresa irá tomar em relação ao seu mercado, produtos e a forma de atuar. Um plano de vendas em uma empresa é crucial porque traz clareza para seus esforços de venda, permite que seu time de vendas tenha um foco específico e fornece informações essenciais para uma melhoria contínua e efetiva. O planejamento começa com uma análise da situação ambiental e por isso é necessário que os dados sejam compilados e armazenados de forma que proporcione fácil acesso aos planejadores. Posteriormente, a preocupação é comparar as informações da análise ambiental com os recursos da empresa, a fim de verificar as reais oportunidades existentes para a obtenção do crescimento e melhoria da eficiência. É preciso também analisar as verdadeiras condições da empresa, obter dados estatísticos, realizar projeções para embasar o planejamento, os objetivos e as metas. Os objetivos formam a base do planejamento. O plano de vendas é um documento escrito do qual constam os principais tópicos de um planejamento. Para executar o plano de venda, o planejador precisa seguir uma ordem sequencial, mais lógica para o plano, com os seguintes itens: potencial de mercado, o potencial de vendas, a previsão, o orçamento, os territórios, as rotas e as cotas. A força de vendas determina as atividades que precisam ser exercidas para alcançar os objetivos. É importante também estabelecer cotas de vendas, frequências de vendas e objetivos de cada visita nos mais variados clientes. É fundamental que uma empresa faça e monitore sistematicamente seu planejamento de venda. Assim, ela poderá alcançar um faturamento ideal para a garantia e sobrevivência do negócio, ok? Logo após a elaboração do plano de vendas, com base nas previsões decorrentes das informações coletadas, o administrador deve providenciar o orçamento de venda. Nada mais é do que o planejamento financeiro dessas expectativas de ocorrências.
O orçamento de venda estima a quantidade de cada produto que a empresa deseja vender em pequeno, médio e longo prazo e define todos os custos operacionais. Determina o total da receita estimada, como também o orçamento das despesas de venda, de distribuição e despesa administrativa. Durante a elaboração do orçamento de vendas, levam-se em conta as variáveis do mercado consumidor, recursos financeiros, produção, trabalho e fornecedor. Essas variáveis afetam em maior ou menor grau todas as empresas. As vantagens de um orçamento de venda é proporcionar uma expectativa futura e permitir que os vários setores se preparem para atender à produção esperadas e as vendas. Pode-se controlar o desempenho de vários setores da empresa, comparando-se os resultados com o planejamento, servindo, portanto, como um instrumento de avaliação. E também determinar um orçamento mais favorável a certos departamentos ou produtos que a administração tem interesse de vender. Bom, pessoal, aqui encerramos a nossa terceira videoaula. Leiam a material e façam a resolução dos exercícios. Acessem a sala virtual, participem dos fóruns e postem suas dúvidas. Lembrem-se, o processo de aprendizado exige muito de cada um de nós, mas se é para nosso crescimento, esse esforço vale a pena. Conto com o esforço de vocês. Espero encontrá-los no próximo encontro com bastante disposição. Fiquem com Deus e até mais.